de consumo de recursos na máquina. Em compensação, o sistema operacional precisa ser modificado para ver essa conversa entre eles. O que um está fazendo, o outro tem que saber o que está fazendo e se conversar para eles poderem se falar. E isso, o CPU não precisa ser modificado, isso que é o bom. Então, qualquer laptop comum, qualquer máquina comum, a gente pode virtualizar um sistema operacional Linux completo. E surge a ideia de domínios. O Shen trabalha com domínios, DOM 0 e DOM 1. O que seria isso? O DOM 0 é o primeiro sistema que sobe. Quando ele vai subir na máquina, ele vai tomar para si todo o hardware. Eu sou dono do hardware, eu mando no hardware. Então eu vou mandar na CPU, vou mandar em tudo, na memória. Ele é o DOM 0, ele é o cara que manda. A hora que vai subir, qualquer sistema operacional que subir, né, a gente chama de domínios, vai chamar DOM 1, porque DOM 1 é um privilégio. Ele não tem privilégio a princípio nenhum, ele tem que pedir permissão para acessar o hardware. Essa é a ideia da paravirtualização, que fica melhor com essa figura aqui, ficou meio ruim, mas foi o que eu encontrei para entender melhor. Na realidade, a primeira máquina que sobe, que seria, a gente chamaria de máquina pai, ela sobe no mesmo nível das máquinas virtuais, só que ela tem total controle sobre o hardware, que está aqui embaixo, e onde fica aquela API que eu falei, que é o hypervisor. Por que o kernel das máquinas filhas precisam ser modificados? Eles não vão conversar direto com o hypervisor, eles vão conversar com a máquina pai, e a máquina pai, por sua vez, ela tem o driver do nativo, ela tem o driver da placa de rede, ela tem o driver do chipset, e ela vai liberar o acesso para o hardware em si, memória, internet, o que seja. E com esse funcionamento, a gente consegue 20 a 30% de melhoria de consumo de recursos. Isso significaria que em uma máquina comum eu poderia colocar mais uma ou duas máquinas virtuais, diferenciando dos outros modelos de virtualização. Então, a partir disso, a gente viu na nossa estrutura que é um negócio legal de se fazer, colocar muitos sistemas operacionais em alguns servidores. Quando você tem um ou dois servidores, você fala assim, não é legal fazer, não vale a pena. Agora, quando você tem 80, e desses 80 está tudo ligando na tomada, gastando energia elétrica, você fala, é dispensado o que eu vou fazer com isso aí. 80 servidores eu preciso crescer, agora eu vou ligar mais 20, mas vai ficar 100. Então, o que nós vamos fazer? Vamos virtualizar. Então, vamos contextualizar como aconteceu. Então, eu trabalho na Accenture. A Accenture ela foi pioneira em e-mail marketing no Brasil. Os clientes hospedam tudo aqui em Florianópolis. A gente trabalha com software CRM no modelo ASP. O modelo ASP é o seguinte, o cliente não tem nenhum software instalado na máquina. O software fica tudo aqui no data center em Florianópolis e ele só tem acesso via internet ao software. Então, nada fica instalado no cliente. Toda a base de dados, ele faz o upload de tudo aqui. E a gente está presente em mais de 50 países com esse sistema. Então, é uma estrutura bem grande para suportar todo esse nosso sistema. Então, temos alguns clientes aí, a Lufthansa é o nosso maior cliente, Natura, TIM. Então, se você receber alguma campanha de e-mail de alguma desses clientes aí, você vai estar passando em algum momento pelos nossos sistemas. A gente pega, o cliente carrega tudo que é uma lista de e-mail grande no nosso sistema, o sistema processa, cria campanhas que a gente fala e dispara para cliente. Tem disparos bastante significativos, em torno de 70 milhões, um cliente assim, é bastante disparo. Com isso, com essa estrutura grande, a gente teve um problema de como eu vou segurar essa estrutura funcionando, como vou dar confiabilidade. Então, surgiu o Data Center, que é uma unidade de negócio da Accenture. Ele surgiu em 2003, depois do apagão. O pessoal que não sabe o que é o apagão aí, a ilha ficou 3 dias sem luz, ficamos sem energia elétrica, já tinha operando o sistema, não no Data Center, mas estava operando, e a Lufthansa, imagina ficar, se é um sistema impossível todo dia, se você ficar 10 minutos sem sistema hoje, já é inadmissível, imagina ficar 3 dias sem sistema. Então, eu investi, criou-se um Data Center do zero, onde ele suporta todos os servidores e serviços da Accenture. E é uma estrutura de alto padrão, de nível totalmente elevado, assim, com no break, climatização, piso elevado de 40 centímetros, ar-condicionado vem do chão, gerador próprio que suporta todos os servidores e o prédio, inclusive, link de fibra ótica com a GBT e aí vai. Com isso, surgiu um nicho de mercado. Vou montar um data center, vou abrir lá e a gente tem serviço de colocation, host dedicado, aqui em cima, host dedicado virtual, que surgiu depois da virtualização que a gente começou a fazer isso aí.
A gente vende máquinas virtuais para clientes. O cliente vai acessar remoto, via SSH ou a forma que ele achar melhor, ele vai acessar como se fosse um servidor. Na realidade é um servidor virtual. A gente surgiu esse modelo de negócio que é hosting dedicado virtual, que tem outras empresas que já estão fazendo isso aí. Então, tem uma foto aí do data center. Então aqui, ó, isso aqui são os pisos elevados, né? Aqui embaixo disso aqui é chão. Alguns servidores. Esse rack de um cliente, esses dois racks aqui que estão aparecendo mais são nossos. Aqui nessas máquinas estão máquinas virtuais. Aqui, se eu não me engano, tem 10 e aqui tem 12 máquinas virtuais. Isso aqui. Então são máquinas de alto poder de processamento, mas ao invés de eu ligar 10 máquinas, 12 eu ligo 3. Nós vamos ter alguns números ali que eu economizo muito com energia elétrica e otimizo muito a utilização de hardware. Essa foto a gente não tem mais algum, não. Tem depois dos servidores. Então eu vou falar do que mudou com a virtualização dos servidores. Disparadores de e-mail. A gente dispara e-mail para muita gente. Então eu tinha servidor físico, 6 servidores físicos ligados lá no meu data center. Nenhum servidor virtual operando nessa área. A taxa máxima de envio de e-mails era de 32 e-mails por segundo. É uma taxa que você pode falar, pô, é alto, né? Mas mudou muito depois que a gente mudou, porque a gente fez algumas mudanças lá. Isso foi feito em conjunto, a gente mudou a parte dos disparadores de e-mail e a parte do banco de dados, que tem o case aqui também. Então vamos lá, depois da virtualização, de 6 servidores ligados eu passei para 4. Ao invés de ter 30 servidores atuando, ao invés de ter 6, eu tenho 30 servidores atuando no disparo de e-mail. Eu consegui um aumento absurdo de 32 para 160 e-mails por segundo. Com a mudança que a gente fez. Isso aliado ao quê? Eu acho que eu tenho a foto aqui dos servidores de e-mail. Aqui não tem os 30, tá? Tem 10 servidores em cada um. A gente começou a virtualizar com aquelas Dell que estão na outra foto maior, que é dual quad-core com 8 GB de RAM e 1 TB de HD cada máquina. Essa máquina aqui é AMD, dual Opteron com 240 HD de HD cada um e 4 GB de RAM cada uma. Essas duas máquinas têm 10 máquinas virtuais cada uma. Tem mais 2 máquinas físicas que são máquinas montadas. Que não são máquinas, você fala, pô, eu posso montar em máquina comum, eu até não tirei foto, acabei esquecendo de colocar, mas tem máquina comum, Pentium 4, dual core com 2 GB de RAM, eu tenho 5 máquinas virtuais rodando em cada uma dessas. Máquina comum, é simples de fazer, e coisa que eu rodava em 6 máquinas AMD, AMD 2000 lá, Athlon 2000 paradinho com 256, eu rodo em 2 máquinas, um pouquinho melhor, que é Pentium dual core com 2 GB de RAM, não é nada de outro mundo. Algumas são, né? Um hardware bem elevado. O que mudou também no servidor de banco de dados? Eu tinha 4 bancos de dados, servidores físicos ligados. Nenhum servidor virtual. Então, sobrecarga muito grande. Um cliente ia fazer uma consulta, a gente trabalha com tabelas meio grandes lá, tem tabela com mais de 20 milhões de registros, então o cliente ia fazer uma consulta nessa tabela, começar a travar o banco, ninguém mais trabalhava, porque está tudo no mesmo banco de dados. Virtualizando, falou, vamos dividir isso aí. Tem só 4 bancos de dados, vamos dividir. Então ficou um servidor físico ligado, então de 4 eu desliguei em 3, liguei em um só. E tenho 10 servidores de banco de dados agora. Então eu consegui dividir muito mais gente. Melhora a resposta absurda, porque o processamento é compartilhado enquanto um está trabalhando e o outro não trabalha tanto. Eu consegui dividir as bases de dados por utilização. Então a melhora de resposta foi muito grande, foi absurdo assim, que a gente conseguiu. Isso refletiu naquele outro slide que eu passei dos e-mails lá, de 32 para 160 e-mails por segundo. Porque os disparadores, além de eu ter a estrutura virtual, ele tem que consultar o banco de dados para disparar.